E o programa de hoje seria um programa normal. Eu estou aqui de volta ao meu estúdio, mas o que aconteceu foi que na quarta-feira a reportagem mais bombástica publicada nos últimos tempos veio à tona. Eu estou falando do que se chama de Twitter Files Brasil. E é importante, eu quero abrir os Twitter Files Brasil, mas eu quero contextuar, porque muitas vezes a gente que é jornalista, a gente acha que as pessoas estão prestando atenção em tudo, sabem tudo que está acontecendo. E muita gente não sabe o que foram os Twitter Files. Então, o que é file em inglês? É arquivo, e o Twitter Files, então, foram os arquivos do Twitter. Eu não sei se vocês lembram que em 2022, quando o Elon Musk anunciou que ia comprar o Twitter, houve um certo desespero geral na esquerda. Um desespero muito grande. Todos os veículos de mídia começaram a ter faniquitos a esse respeito. O Elon Musk começou a ser visto como um cara de extrema direita e por aí vai. E a pergunta que a gente sempre tinha era o que era esse medo dele comprar o Twitter? E aí, imediatamente, quando ele avisa que vai comprar o Twitter, vocês reparam que há uma mudança muito grande, os perfis de direita disparam, os perfis de esquerda diminuem. E quando o Elon Musk adquire a empresa, ele percebe que o buraco lá era muito mais embaixo. Ele chega a dizer que o Twitter não era uma empresa de mídia social, mas uma empresa de ativismo ideológico. São declarações que ele já deu múltiplas vezes. Pois bem, ele, ao adquirir a empresa, divulgou documentos internos do Twitter, mostrando que os governos agiam muito fortemente, muito pesadamente no Twitter para moldar o discurso público. Em resumo, censurando as opiniões de direita e promovendo, catapultando as opiniões de esquerda. E apesar da direita acabar dominando o Twitter, isso acontecia mesmo com o uso dessas ferramentas. E aí várias coisas foram descobertas, os documentos foram entregues a alguns jornalistas, entre eles o Michael Schellenberg, de quem a gente vai falar daqui a pouco, o Matthew Taibbi, a Bari Weiss participou também do Twitter Files, que era ex-editora, do prestigioso na esquerda, né, do New York Times. Lembrando, eu estou falando de jornalistas de esquerda. Pois esses jornalistas de esquerda divulgaram esses documentos nos chamados Twitter Files. Isso foi uma bomba aqui nos Estados Unidos, porque comprovou a suspeita de que muitas pessoas tinham, de que a esquerda, de fato, de que os governos e os seus agentes de esquerda trabalhavam para censurar o conteúdo conservador. E a gente sabe que isso é verdade. Né? A gente sabe que aqui no YouTube o meu alcance é muito mais baixo do que deveria ser, do Fio Diário é a mesma coisa. Aliás, é por isso que é importante que, se você não curtiu o vídeo, você ainda curta, porque isso dá uma prejudicada nas tentativas deles de censurarem o nosso conteúdo. Mas a gente sabia que isso acontecia, o tal do shadow ban, que eles diziam que era mentira, a gente via que acontecia. E nos Estados Unidos foi percebido que agentes do governo trabalhavam informalmente, debaixo dos panos, sugerindo que o Twitter, YouTube, e outros também, YouTube, Facebook, Meta, etc., removessem determinados conteúdos, tudo em combate à desinformação, tudo em nome do combate à desinformação. E a gente viu o papel gigantesco que aquela pandemia do vírus chinês teve a respeito desse assunto. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Uma coisa que até hoje é palavrão
né, nas redes sociais. Então, depois que a gente viu como é que isso acontecia, isso foi uma bomba aqui nos Estados Unidos, porque foi uma comprovação de uma alegação que a direita fazia há muito tempo, mas que a gente não tinha elementos. Tinha estudos, tinha análises, mas não tinha quantificado como era esse tipo de ação. Pois bem, aqui nos Estados Unidos isso gerou uma série de debates, audiências no Congresso, e um caso que está sendo julgado, está sendo levado até a Suprema Corte, e a Suprema Corte julgará esse ano, se não me engano, no meio do ano, dizendo, explicando, discutindo, melhor dizendo, se o governo violou a primeira emenda. Para quem não sabe, a primeira emenda da Constituição americana é a lei que diz que o governo não fará nenhuma lei para reduzir, para violar a liberdade de expressão. Então, quando agentes do governo trabalham dentro de uma empresa de mídia social e censuram o discurso das pessoas, é uma violação, em tese, da primeira emenda. Isso é uma discussão muito grande, porque o governo Biden aqui tentou até criar algum tipo de legislação, mas como existe essa proteção constitucional muito forte nos Estados Unidos, era tudo meio que feito pelo que se chama de Deep State. O que é o Deep State? O Deep State são, a gente falou deles no programa passado, eu falo muito no meu curso Fim da América, são os funcionários obscuros, os técnicos do TSE, são os agentes da Polícia Federal, os delegados, são pessoas que a gente não tira com o voto. Então eles estão incrustados. Deep vem de profundo, né? Eles estão profundamente dentro do Estado. E a população não tem poder sobre esses burocratas. Nos Estados Unidos, então, o controle era feito pelo Deep State. No Brasil, a gente sabia que a situação era diferente. Porque o que nos Estados Unidos era feito informalmente, e em breve a Suprema Corte deve decretar criminosamente, ilegalmente, a gente, no Brasil, via sendo feito em uma escala muito maior e mais agressiva pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral, ambos sob a condução do ministro Alexandre de Moraes. Só que todas essas alegações eram alegações. Os projetos tramitavam sempre em sigilo, advogados não tinham acesso, nós não sabíamos a extensão dessa ação. Até que o Michael Shellenberger, no dia de ontem, divulgou os chamados Twitter Files Brasil, ou seja, os arquivos do Twitter relacionados ao Brasil. E a gente vai ver o que esses arquivos mostram. Nós vamos aqui discutir no programa de hoje. Atenção para o gato passando, isso é muito importante. Nós vamos assistir... Não, aqui tu não vai sentar, não. Nós vamos assistir no programa de hoje em detalhes sobre o que aconteceu, qual foi a extensão. Nós vamos hoje, nesse programa, destrinchar os chamados Twitter Files. Eu quero começar mostrando para vocês quem é esse tal de Michael Shellenberger. Né? Michael Shellenberger. Ele é o fundador de uma publicação aqui chamada Public. Ele é vencedor do prêmio Dow de jornalismo. Segundo a revista Time, ele é um herói do meio ambiente. Ele é o CBR, ele é o presidente do CBR em política, censura e liberdade de expressão. Ele da Universidade de Austin, no Texas, tá? E ele também é autor de vários best-sellers, inclusive eu dei um aqui de prêmio aqui para a patroa, de presente para a patroa no Natal, que foi o San Francisco, o livro dele espetacular, explicando como São Francisco, outrora a cidade mais espetacular dos Estados Unidos, uma das cidades mais espetaculares dos Estados Unidos, virou um lixão, um lugar de crime e mendicância. Entendam, este é um jornalista, talvez hoje um dos mais relevantes e premiados dos Estados Unidos. Há poucos jornalistas investigativos mais relevantes hoje do que o Michael Shellenberger. Eu pedi, o Michael Shellenberger concordou em me conceder uma entrevista e eu estou ajeitando com ele as datas onde a gente vai falar detalhadamente sobre esse assunto. Se você não viu, o Michael Shellenberger esteve ontem no Oeste Sem Filtro,
o ótimo Oeste Sem Filtro, com os meus queridos amigos lá, Silvio Navarro, Ana Paula, Augusto, e ele fez uma entrevista, ele fala não maravilhosamente bem, porque é um idioma muito difícil, mas ele fala português, né? Ele tem essa história bacana de conexão com o Brasil. Se eu não me engano, ele ainda está no Brasil. Então é uma pessoa que tem enorme interesse pelo nosso país. Pois bem, apresentado quem é ele, além dele, só para vocês verem, o primeiro item do Twitter dele, está aqui até alfinetado aqui, com pin, os Twitter Files Brasil, que ele escreveu em a parceria com o David Agape, que vocês conhecem porque já esteve aqui no Paulo Figueiredo Show algumas vezes, e com o Eli Vieira Júnior, né, que eu não conheço, mas quero conhecer. E eles construíram esse artigo. Nós vamos ter daqui a pouco, mais tarde, o David Agape para falar do documento. Se você, obviamente aqui está em inglês, a Ana Paula Henkel fez a gentileza de traduzir tudo para português. Você pode encontrar a versão traduzida dos Twitter Files na íntegra no site do Paulo Figueiredo Show. Se você é assinante do Paulo Figueiredo Show, você inclusive vai receber hoje por e-mail o artigo. Mas ele está aqui. O importante é que você pode entrar no site do Paulo Figueiredo Show e ele está aqui. Então, aqui, os arquivos do Twitter, tradução da gravíssima matéria, bababá, o que a Ana Paula disse. Vamos começar aqui. O Brasil está envolvido em uma ampla... Porque essas são palavras de jornalistas americanos, não são mais palavras nossas. Vamos ver aqui. O Brasil está envolvido em uma ampla repressão à liberdade de expressão liderada por um juiz da Suprema Corte chamado Alexandre de Moraes. Palavras do Michael Schellenberg. Moraes colocou pessoas na prisão sem julgamento por coisas que postaram nas redes sociais. Ele exigiu a remoção de usuários das plataformas de mídia social e exigiu a censura de postagens específicas, sem dar aos usuários qualquer direito de recurso ou mesmo o direito de ver as provas apresentadas contra eles. E eu sei disso porque eu passo exatamente por isso. Agora, os arquivos do Twitter, divulgados aqui pela primeira vez, revelam que Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral, que ele controla, estavam envolvidos em uma clara tentativa de minar a democracia do Brasil. Veja, esses caras que dizem que estão salvando a democracia, prêmio Salvador da Democracia do Ano, não sei o que, blá, 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 segundo o Michael Schellenberg, segundo os documentos obtidos pelo Michael Schellenberg, ele está em uma clara tentativa de minar a democracia no Brasil. Ele diz aqui que eles exigiram ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários do Twitter que usaram hashtags que ele não gostou das hashtags, então ele quer os detalhes de quem usou as hashtags, exigiram acesso aos dados internos do Twitter em violação à política do próprio Twitter, exigiram que o Twitter violasse as suas próprias regras, procuraram censurar unilateralmente postagens no Twitter de membros efetivos do Congresso brasileiro, deputados, parlamentares impedidos de falar nas redes sociais pelo Alexandre, nós sabemos disso, mas agora vimos detalhes, procuraram transformar as políticas de moderação de conteúdo no Twitter em uma arma contra os apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro. Isso é gravíssimo. Tudo é gravíssimo, mas o Estado brasileiro, na figura do Alexandre Moraes, segundo este jornalista, tentou transformar as políticas de moderação de conteúdo no Twitter em uma arma política contra o candidato que era desafiado dele e, consequentemente, em favor do Lula. Os arquivos mostram as origens da exigência do judiciário brasileiro por poderes de censura abrangente, o uso da censura pelo tribunal para interferência eleitoral antidemocrática e o nascimento do complexo industrial da censura, palavras dele, complexo industrial da censura, do Brasil. E se vocês forem ler aqui, eles apresentaram todas essas conclusões ao Alexandre de Moraes e ao Tribunal Superior Eleitoral e ninguém respondeu. Spoiler, não responderam porque não há resposta. Aqui eles começam a traçar uma linha do tempo.
Em 14 de fevereiro de 2020, o consultor jurídico do Twitter no Brasil, Rafael Batista, enviou um e-mail dele para os colegas para descrever uma audiência no Congresso sobre desinformação e fake news. Vocês lembram, né, da CPI, vocês lembram daquilo que aconteceu. Batista revelou que os membros do... E lá foi um pouco do nascimento das coisas, né? Batista revelou que membros do Congresso brasileiro, todos de esquerda, os tais da CPI, solicitaram ao Twitter o conteúdo das mensagens trocadas por usuários via DM. DM é a mensagem direta que você manda no Twitter, bem como registro login e outras informações. O Batista disse, olha, nós estamos resistindo às solicitações porque eram ilegais, elas não atendem aos requisitos da lei. Então, começa em 2020 com o Congresso brasileiro, na figura daqueles patifes lá de CPI das fake news e tudo mais, pedindo a violação. E aí ele abre aqui o e-mail, se vocês tiverem curiosidade, a gente consegue abrir aqui os próprios e-mails e ler aqui, né? Aí ele fala assim, olha, olha que interessante, ele fala aqui de uma decisão, nós recebemos, porque vale a pena ler os e-mails também, que estão em inglês, as cópias dos e-mails estão naquele, eles disseram, olha, naquela época, nós recebemos ontem uma ordem da Suprema Corte para informar os dados dos perfis Leitadas do Loen, Let's Dex e @brasileirinhos. Veio de uma investigação em curso da Suprema Corte sobre fake news, o inquérito do fim do mundo. Nós vamos tentar ter acesso à investigação, mas considerando que a decisão fala de qualificação e dados do usuário, nós vamos responder dizendo que a gente não coleciona, a gente não coleta essas informações. Aí, olha que interessante, eles pedem os IPs. Você não sabe o que é endereço IP? Endereço IP é o seguinte, toda vez que você acessa a internet, o seu computador tem um endereço, ele tem um número, 200.300, é um número de 4 pontinhos, em geral, se for ver 4. Isso é atribuído pelo seu provedor exclusivamente para o seu computador, na verdade, para cada dispositivo que você utiliza. Então, essa é uma forma de identificar quem é que está, na verdade, usando. As pessoas muitas vezes têm a impressão de anonimato na internet, mas elas não estão anônimas. Elas estão, de forma muito clara, identificáveis pelo seu endereço IP. E aí eles explicam aqui o TSE, eles falam, é muito importante vocês assistirem essa reportagem do David Aga, aqui, que eu trouxe aqui no programa, em um Paulo Figueiredo Show anterior, onde a gente mostra que o FBI, o Soros e uma polícia secreta ajudaram a construir esse arcabouço de censura do TSE que desemboca nessa reportagem. Então é importante vocês entenderem o contexto, é muita coisa, é um novelo muito complexo para desvendar, mas é importante que vocês tenham esse contexto, eu expliquei aqui, trouxe o David Agape para explicar em detalhes. Olha que interessante essa parte aqui, ó. Google, Facebook, Uber, WhatsApp e Instagram, eles fornecem os dados cadastrais e números de telefone sem ordem judicial. Então, se você acha que você tem alguma privacidade, essas empresas, segundo os Twitter Files, são verdadeiras putinhas do Alexandre de Moraes, porque elas sequer exigem ordem. A polícia pede para eles sem ordem judicial e eles já mandam as informações. Isso diz aqui. Ó, em janeiro de 2021, Batista enviou uns e-mails, um e-mail para os seus colegas sobre uma investigação porque ele se recusou a oferecer dados pessoais aos usuários ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Ele falou, o Twitter não tem obrigação, ele não tem que fornecer. E aí abrem uma investigação criminal contra ele. Então tem o sistema de achaque. Né? Depois ele diz que o juiz rejeitou, a gente ainda está na Justiça do Estado de São Paulo, o juiz rejeitou, etc, etc. Então, no dia 30 de março, ele diz aos colegas que houve uma atualização infeliz e surpreendente. O Ministério Público do Estado de São Paulo voltou ao ataque e abriu um processo criminal contra o próprio juiz.
contra o próprio juiz, que tinha dito que não havia crime na conduta deles. E repara que a gente ainda está num processo de escalada da censura. Segundo esse Rafael Batista, que era o representante do Twitter, o consultor jurídico do Twitter, ele disse que o Google Brasil enfraquecia a postura do Twitter em rejeitar o cumprimento das informações, o cumprimento dos requerimentos de informações. Ele fala assim, o Google Brasil enfraquece a nossa postura em relação à privacidade, já que sempre recuam. Em 31 de maio de 2021, a gente já está em 2021, o Batista escreveu aos seus colegas que o Google entregou ao Senado brasileiro, olha o que a gente está ouvindo, tá? O Google entregou ao Senado brasileiro pelo menos 200 gigabytes de vídeos que foram excluídos do YouTube por pessoas ligadas ao governo federal, conectados com a investigação sobre a CPI da Covid-19. Batista chamou as atenções, chamou as ações do Google de um precedente muito preocupante que contradiz e enfraquece a nossa postura em relação à privacidade, uma vez que sempre resistimos às solicitações do Congresso, mesmo que envolvam apenas as informações básicas de assinatura e IPs. E aí ele fala, no mesmo e-mail, Batista observou que uma parlamentar chamada Gleisi Hoffmann, vocês já ouviram falar, né? A presidenta do PT, do Lula, né? Que processou o Twitter por ataques às suas honras, buscando dados privados e remoção de alguns tweets até que ela desistiu do processo. Você repara que a coisa ainda está numa escalada. No mesmo e-mail, o Batista observou que um tribunal de São Paulo exigiu que o Twitter, e por isso que eu falo que o problema não é só no STF, existe um problema de noção do que é privacidade e direito no Brasil. Ele disse que um tribunal de São Paulo exigiu que o Twitter desmascarasse diversas contas no Twitter relacionadas a supostas críticas ou ofensas contra Fernando Capês, professor político brasileiro, ex-deputado. E a gente vai, não entregaremos nenhum nome nessas fases. Aí tem esse aqui é muito interessante. A Jamila Ribeiro, filósofa e jornalista brasileira, uma militante das causas raciais, ela fez os seguintes pedidos ao Twitter: monitorar todas as contas e todos os trending topics para evitar qualquer conteúdo ofensivo, especialmente contra mulheres negras, divulgação de informações de usuários sem ordem judicial, em crimes de motivação racial, só em crimes de motivação racial, disparadores de mensagens regularmente informando as pessoas sobre os parâmetros éticos e legais da responsabilidade pelo que é publicado nas redes, e mensagens de texto padronizados sobre tais parâmetros, e pagamentos de danos morais coletivos. Essa moça aqui, ela virou para o Twitter e falou assim, eu quero Twitter transformar vocês num soviete, basicamente. Esse caso é interessante. Outro caso de dizer respeito a um blogueiro de, abre aspas, extrema-direita, semelhante ao Alex Jones, chamado de Alan dos Santos. Alex Jones, para quem não sabe, é um jornalista independente americano, meio malucão mesmo, mas que muitas vezes é comparado ao Alan. Ele diz assim, o Twitter queria suspender o usuário, explicou Batista, mas o histórico de litígio do usuário para manter suas contas ativas, tememos que a confusão referente às revisões internas possa tornar difícil explicar a base para uma ação de suspensão. Então o Twitter queria suspender o cara, o Alan. Mas como falou assim, cara, o Alan toda hora entra na justiça. E de fato, ele entrou na justiça contra o Google e venceu para restabelecer o canal do Terça Livre, que tinha sido removido pelo Google, a Justiça Federal de São Paulo. Mas o Alexandre foi lá e puxou o processo para ele e acabou removendo completamente o Terça Livre. A gente sabe o que aconteceu com o Terça Livre. Mas o Twitter estava aqui, digamos assim, intimidado pelas ações jurídicas do Alan, mostrando que funcionaram. Mas eles falam assim, portanto, concordamos em deixar o sistema de suspensão funcionar e agir quando for claro e inequívoco sobre a próxima violação das nossas regras, o que é apenas uma questão de tempo, considerando sua lista de violações e tweets recentes sobre a questão de Covid e desinformação, pelas coisas que o Alan falava a respeito do Covid. E aí começa aqui a cereja do bolo, que agora a gente vai entrar efetivamente na questão de Bolsonaro, né? Pois bem, em 2 de julho de 2021, o Batista informou sobre pedidos de informações relacionados a Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Não é segredo para ninguém
que é o Carlos Bolsonaro, que gerencia toda a estratégia, todas as redes sociais do pai. Recebemos ofício da Polícia Federal amparado por ordem judicial solicitando os dados cadastrais do Carlos Bolsonaro. Olha a gravidade. Portanto, estamos trabalhando em uma resposta onde responderemos da seguinte forma: o Twitter não coleta dados, não é possível fornecer dados relativos a um tweet específico. Mesmo que fosse possível, o prazo que a gente tem que manter os registros é de 6 meses. E já foi ultrapassado. Eles mandaram isso em 2021 e os tweets que eles queriam eram de 2018. E aí começa o Twitter a dizer que havia um componente forte político nessa investigação. Em 12 de agosto de 2021, o Batista enviou um e-mail aos seus colegas para dizer que o Tribunal Superior Eleitoral exigiu que as contas de fortes apoiadores do presidente Bolsonaro, que têm se envolvido constantemente em ataques coordenados contra membros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, as pessoas que têm criticado o trabalho de bosta que esses caras fazem, e Superior Eleitoral Tribunal, a ordem está focada na desmonetização dessas contas. Então, em agosto de 2021, começou o processo generalizado de suspensão da monetização, desmonetização. E muitas vezes a gente achava que essa era uma decisão, às vezes, do Twitter, do YouTube, né? Do Twitter não monetizava, mas do YouTube ou de outras contas. E agora a gente está descobrindo a suspeita que a gente já tinha. Era o Supremo Tribunal Federal que pedia para as plataformas desmonetizarem as pessoas. Então, aquela desmonetização que teve um peso gigantesco na mudança editorial da Jovem Pan, por exemplo, a desmonetização deles no YouTube, é bastante razoável hoje inferir, por conta dos e-mails dos Twitter File Brasil, que quem mandou tirar a monetização da Jovem Pan foi o STF, foi o Alexandre. Então, repara, o Alexandre começa a favorecer posturas editoriais lembra, se você é do Choquei, tá tudo certo, você tá recebendo verba de tudo que é lado, é agência, é não sei o quê, todo o gabinete do ódio. Né? Se você é da Globo, tá tudo certo. Agora, se você é da Jovem Pan, ele vai lá e corta a sua monetização. Se você é a Bárbara, do Te Atualizei, monetização cortada, começou a cortar a monetização. Para quê? Isso é muito claro. Você começa a ter a cenoura para aqueles que seguem a cartilha do Alexandre e o porrete para aqueles que não seguem. Eu sempre falo para vocês que a asfixia financeira é um dos instrumentos fundamentais do Alexandre para moldar o discurso público no Brasil. Eu tenho dito isso de todas as formas. E não é à toa. Eu estava aqui conversando com o CEO do Locals antes de entrar no ar, pedindo a ele as cópias destes e-mails relacionadas ao Locals. Porque eu sei que o Alexandre também fez os mesmos pedidos para o Locals e a gente deveria fazer um Locals Files. E por que ele agiu em cima do Locals? Foi atrás de mim, do Alan, da Ludmilla, do Constantino. Por que ele agiu? Porque aquela era a forma que nós estávamos rentabilizando a nossa atividade, a forma como qual nós estávamos nos sustentando. E desde 2021, a estratégia fundamental do Alexandre é a asfixia financeira absolutamente completa. É por isso que você que está me assistindo, é muito importante, a gente vai continuar aqui falando sobre os Twitter Files, mas esse recado é importante. Você que está me assistindo, nós migramos do Locals para nossa própria plataforma, de forma onde hoje você me apoia diretamente, eu não preciso mais de plataforma nenhuma. Não tem ordem do Alexandre. Se ele mandar bloquear IP, se ele mandar não sei o quê, é muito simples. Primeiro que todos vocês deviam estar usando VPN, e a gente vai falar sobre VPN e vai mostrar o medo do Alexandre do VPN. Mas mais importante que isso, é que eu posso mandar um e-mail para vocês dizendo: nosso site mudou, porque eu vou ter o seu cadastro, eu vou ter o seu e-mail. Eu já tenho mais de 100 mil e-mails. Então, e tudo protegido aqui, em servidores na Suíça, tudo absolutamente protegido para garantir proteção da tua informação. E você pode me apoiar de duas formas. Você pode entrar no link que tem aqui na descrição, no site do www.paulofigueiredoshow.com/apoie, e aí você tem duas formas de apoio aqui a mim. Você pode ser meu apoiador, e aí você tem alguns benefícios, a gente está começando a colocar artigos exclusivos, vai ter desconto nos meus cursos, e para você se tornar meu apoiador, se você usar o cupom que está na descrição, são mais ou menos $5 por mês no plano anual. É muito pouco.
Eu digo isso porque é menos de um lanche do McDonald's. Quase todo mundo pode me apoiar nesse negócio. Por quê? Porque eu quero ter milhares e milhares de apoiadores para ter uma base de apoio pulverizada e não ficar vulnerável. Agora, se você é aquele que está bem sucedido, que prosperou, que está viajando para a Europa, viajando para os Estados Unidos, viajando, comprou uma BMW nova agora, está usando um relógio maneiro, um tênis caro, etc. Eu faço um convite a você. Se tornar meu patrono Gold, porque o meu patrono Gold é uma lista de pessoas mais robustas. Geralmente a gente acaba fazendo um filtro intelectual aí também, porque, de um modo geral, quem está podendo dispor dessa quantia e está preocupado com o Brasil assistindo meu conteúdo dificilmente é uma pessoa pouco ilustrada. E essa pessoa passa a ser meu contribuidor, não só financeiro, mas intelectualmente. A gente vai fazer reunião de Zoom semana que vem. Nós temos grupos de WhatsApp exclusivo para os patronos, onde eu participo pessoalmente com o meu telefone. Então, essa é uma forma que você pode me apoiar também. Você pode ser meu apoiador pagando $5 por mês, e eu acho que quase todo mundo pode pagar isso, a não ser que você esteja passando por dificuldade. Aí, por favor, não faça isso, se preocupe com você e com a sua família. Mas se você não está, acho que é um apoio que você pode considerar, se você acha que o meu trabalho tem valor. E você pode ser, se você está muito bem de vida, você pode ser meu patrono Gold. Está aqui o link na descrição, vocês podem acessar.